a Basília Rodrigues, nossa analista de política, direto de Brasília. A Basília que está desde cedo acompanhando as repercussões desse caso, conseguiu confirmar então a prisão desses 3 homens hoje, os irmãos Brazão e também Rivaldo Barbosa, que foi o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e agora traz informações sobre o afastamento de um dos muitos que comandaram as investigações sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Conta pra gente, Basília. Obrigado por conversar conosco. Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo que está com a gente ao vivo aqui na CNN Brasil. Essa é uma novidade que a gente traz aqui aos nossos espectadores. Ex-responsáveis pelo caso de Marielle Franco, que estiveram, então, diretamente ligados à apuração do caso, estão na mira da Polícia Federal e foram afastados de suas funções neste domingo por decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente acaba de apurar essa informação. O ex-chefe da Divisão de Homicídio do Rio de Janeiro, o Giniton Lages, e o policial Marco Antônio de Barros Pinto, que em 2019 era responsável pelas atividades de campo, de ir atrás de quem era acusado de mandar matar e de matar Marielle Franco, foram afastados de suas funções. Então, são 2 ex-responsáveis pelas investigações do caso Marielle Franco que podem ter se corrompido, podem ter ajudado quem matou ou mandou matar Marielle para dificultar a conclusão do caso. Essas informações são de fontes da Polícia Federal, que estão cumprindo as decisões autorizadas hoje cedo pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Esse caso chegou ao Supremo porque entre os alvos está um deputado federal, Chiquinho Brazão, por isso que vários nomes que surgiram de 2018 para cá, ou seja, desde o primeiro dia das investigações do caso Marielle, agora voltam em outro contexto, sendo alvos dessas ações de restrição, algumas de punição pelo crime cometido contra Marielle e também pela morte do motorista Anderson Gomes. A gente tem várias novas informações aqui, Pedro. Além dessa decisão de afastar ex-responsáveis pelo caso da morte de Marielle, eu repito, o ex-chefe da Divisão de Homicídio, Giniton Lages, e o policial Marco Antônio de Barros Pinto, o ministro Moraes também determinou buscas e apreensões. Várias prisões estão acontecendo desde cedo aqui nos plantões da CNN Brasil. Vocês já acompanharam a nossa vinheta de Breaking News várias vezes no início desta manhã, anunciando as prisões. Agora a gente vem no desdobramento do caso, falando das buscas e apreensões. Tem homens da Polícia Federal no prédio sede da Polícia Civil no Rio de Janeiro. E também houve busca e apreensão na casa de Giniton Lages, o ex-chefe da Divisão de Homicídio do Rio de Janeiro. Então, de acordo com a investigação, o objetivo é colher provas de como essa estrutura pública da Polícia do Rio pode ter sido utilizada para que o crime não fosse solucionado. Então, indo na contramão da investigação, de todas as repercussões, ou seja, que os nomes fossem descobertos, que os detalhes fossem trazidos à tona, em outras palavras, que justiça fosse feita. De acordo com a investigação, estes homens que estão sendo objeto da ação hoje, alguns de prisão, outros de busca e apreensão, atrapalharam o desfecho do caso. Então, teve busca e apreensão na sede da Polícia Civil do Rio de Janeiro, também na casa do delegado Giniton Lages, ex-chefe da Divisão de Homicídio do Rio de Janeiro. A gente tenta contato com as defesas, tanto de Giniton quanto de Marco Antônio de Barros Pinto. Ainda não tivemos sucesso neste contato. De acordo com integrantes da investigação, eles podem ter acobertado os mandantes e também quem matou Marielle Franco e, consequentemente, o motorista Anderson Gomes, e por isso eles estão na mira desta investigação. Pedro. Basília, eu queria trazer um pouco contigo, nesse momento, a mudança de paradigma dessa investigação, que de fato teve novos contornos
Desde a delação de Elcio de Queiroz, 4 anos depois do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, mas no início desse ano, com a negociação da delação premiada de Rony Lessa, de fato que conseguiu se afunilar essa investigação para chegar no nome desses supostos mandantes que já tinham sido citados de alguma forma, especialmente Domingos Brazão, ao longo dessa investigação. Esse crime aconteceu em 2018, a gente está falando de uma ex-vereadora de uma das maiores cidades do país, Marielle Franco, uma mulher negra, periférica, que foi assassinada durante o seu trabalho, estava saindo de um evento público e acabou sendo surpreendida com uma emboscada. Foram 13 tiros disparados contra o carro onde ela estava, junto com Anderson Gomes. Isso passou a ser prioridade da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. Mas ao longo do caminho, a gente viu vários problemas acontecerem com essa investigação. O que você entende, Basília, que possa ter levado, neste momento, a essa investigação se afunilar tanto a ponto da gente ter tantos desdobramentos em poucos dias de uma investigação que já levava 6 anos? Olha, esse caso, nem de longe está restrito a um drama pessoal da família de Marielle Franco e de Anderson Gomes. É um caso que expõe também mazelas e corrupção na administração pública, no desvirtuamento de quem deveria proteger a população e o Estado. Pedro, em função disso, um caso que poderia ter sido resolvido muito mais brevemente, só caminha para o seu final agora, mais de 6 anos desde o crime. Então, é inegável, está todo mundo observando e comprova isso pelos fatos que a gente está trazendo agora na CNN Brasil, que essa investigação caminhou em 1 ano, que não conseguiu fazer em 6. E, levando em consideração os alvos dessa operação hoje, o fato de ex-investigadores do caso, mais do que investigadores, eles eram os responsáveis centrais, principais, havia equipes subordinadas a eles, pode ter comprometido, sim, a solução do caso. Então, um caso já contado, recontado diversas vezes, todo mundo sabe como ocorreu o crime de morte, execução de Marielle e do motorista Anderson Gomes. Vários destes nomes até chegaram a surgir no início da investigação, 2018, no segundo ano de investigação, 2019, mas nem por isso foram de fato presos, foram de fato punidos pelo crime. Algumas observações que a gente tira aqui desse caso. Eu citei há pouco o nome do ex-chefe da divisão de homicídio do Rio de Janeiro, Geniton Lages. Ele chegou a ser afastado do caso em 2019, na ocasião já apontado como alguém que poderia ter colaborado com este crime. A investigação também foi atrás do ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, neste caso preso. Ele é um dos 3 nomes presos neste domingo. Então, alguém que chegou a esse posto de comandar a Polícia Civil do Rio de Janeiro 1 mês antes da morte de Marielle Franco. Ele foi indicado como responsável pela polícia, pelo então interventor na segurança pública do Rio de Janeiro, Braga Neto, que mais tarde saiu como candidato à vice-presidência da República. Fontes da Secretaria de Segurança Pública do Rio, com quem eu estou conversando agora, dizem que estes nomes ligados à polícia e que estão sendo objeto de prisão ou busca e apreensão agora cedo podem ter acobertado os mandantes do crime, o que dificultou a conclusão no caso até hoje. Então, fazendo uma analogia, né, é como enxugar gelo, porque tinham homens, tinham mulheres, tinham pessoas da investigação em campo atrás da elucidação do fato, mas eles não conseguiam chegar, né, dar ponto nesta investigação, porque havia, de acordo com a atual coordenação da investigação, pessoas de dentro da operação dificultando as coisas. É como enxugar gelo, de fato, nada poderia ser solucionado enquanto uma força de dentro da operação
agia contra o sucesso dessa investigação. A gente está trazendo também no site da CNN Brasil, desde cedo, estas informações de que a operação hoje, Pedro, foi batizada de Operação Murder, significado de assassinato em inglês, né, numa tradução livre, pela polícia, porque, de acordo com os investigadores, este nome, Murder Inc., foi uma associação do crime organizado que agiu como braço armado de execuções a serviço das máfias em Nova York, Estados Unidos, nos anos 1930. Então, fazendo uma comparação, veja a descrição desta operação. Leva o nome da mesma organização criminosa que atuou na execução, uma organização de máfia que atuou na execução de pessoas na década de 1930 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, fazendo então um paralelo, a investigação acredita que Marielle Franco foi executada a mando de uma organização criminosa. Aqui no Brasil, a gente não costuma chamar de máfia, mas uma organização criminosa que contava com tentáculos dentro da administração pública, o que tornou ou tornava muito difícil a conclusão desse e de outros casos, porque esta investigação teve a delação premiada de Rony Lessa, que está preso, apontando os nomes de pessoas com foro privilegiado, policiais, ex-colegas de trabalho de Rony Lessa. Então, é um caso que poderá chegar a solução de muitos outros a partir daqui, porque, de certa forma, todos os atos proferidos por estas pessoas são colocados agora sob suspeita, porque se de fato, uma vez confirmada pela investigação, eles tentaram atrapalhar a elucidação da morte de Marielle, podem ter agido assim em outros casos também.